Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga. Eu vou trazer um assunto um pouco diferente, mas interessante para vocês. Ontem, eu vou falar sobre a teologia do domínio, tá? Então, é um negócio um pouquinho diferente, mas vocês vão entender. Primeiramente, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, lembrando que não coloque situações pessoais, histórias pessoais para preservar a sua imagem, tá? Outras pessoas estão lendo, tá bom? Bom, inclusive tem pessoas que leem com determinadas intenções, né? Ontem eu falei sobre as personalidades sombrias. Tem gente que fica caçando vítimas, tá? Pelas redes sociais. Mas vamos lá. Ontem eu participei de um congresso, na qual eu fui convidada, né, dentro da parte de ciências políticas e constituição, para falar sobre a teologia do domínio. E é claro, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a história, né, dos pentecostais, principalmente dos pentecostais. Achei muito interessante porque eu aprendi muita coisa, né? O que eu conheço é muito raso, né? Mas a parte de ciências políticas, aí a coisa muda, né? Bom, e ainda eu brinquei com o pessoal da Quimbanda. Eu falei, ó, os quimbandeiros estão atrasados, né? Na verdade, em todas as religiões e cultos de matrizes africanas no Brasil. E elas não estão percebendo, estão caindo em armadilhas, né? Até mesmo por ignorância e por falta de conhecimento. É o que a gente já tá vendo por aí, né? Tá vendo bastante. Uma exposição tendenciosa. Eu não sou a favor de teorias da conspiração, mas no meio político existe muito, tá? Sei porque eu já participei muito desse meio, então eu posso dizer para vocês que tem. Mas o que é de fato, né? Tudo isso. Bom, a teologia da prosperidade, que muitos dessas hoje, né, cultos e religiões de matriz africanas, inclusive a Quimbanda, replicou para dentro dela, veio dos pentecostais, né, no início do século passado, tá? Se eu não me engano, através da... Eu não estou certa, porque eu que eu falei, eu não tenho domínio sobre essa história, né, esses dados históricos, mas se eu não me engano foi através da Bíblia Drake, tá? Porque existem várias versões de Bíblias, tá? Várias, né? Tanto na católica quanto na pentecostal e depois neopentecostal, que é o momento que nós vivemos hoje. E essa teologia da prosperidade, ela dizia o seguinte, né? Que diz, né? Que a graça do Senhor, no caso, né, seria Jesus, né? Traria, né, a prosperidade para seus discípulos, não é? Então, isso se tornou uma bandeira dentro, principalmente dentro dos neopentecostais, né? A partir da década de 70, mais ou menos, não é? Principalmente com o surgimento da Universal, e foi divulgado até então. Então, né, acredita-se que se você se converte, se você segue, né, Jesus, que acho que nem Jesus existe mais, na verdade, nessas doutrinas, né, agora praticamente ele não é nem citado, você se tornaria próspero na Terra. Então, são religiões, né, conhecimentos muito materialistas, quase nada espiritualistas. Tanto que
nos pentecostais ainda, principalmente as antigas, como batista, luterana, não lembro todas, batista, luterana, presbiteriana e adventista, eles são mais espiritualistas, tá? Porque eles trazem ainda as versões bíblicas mais antigas, tá? Então, tanto é que pastores, não é, dessas religiões não podem ser políticos. Eu estou falando dos antigos, tá? Das liturgias antigas, não estou falando dos novos, certo? Que aí muda. Porque o pastor, para essas religiões, ele é eleito pelo povo dele ali, tá? Então, ele tem um mandato, né, vitalício. Então, ele não tem um negócio dele. A igreja não é dele, tá? Ele faz parte de uma congregação, se eu não me engano, a congregação cristã também é assim. Eles fazem parte de uma congregação, tá? A igreja pertence a essa congregação e este pastor, esse sacerdote, ele só é sacerdote porque ele está dentro de um universo, tá? Centralizado, né? E se eu não me engano, acho que também as Testemunhas de Jeová. Enfim, quando você olha os neopentecostais, né? Ele é dono da igreja, ele é dono do negócio, entenderam? Então, ele sai, né? Ele é mais independente, então ele sai dessas centralizações, embora existam algumas, principalmente financeira, né? Como uma franchising, por exemplo, né? Uma franquia, mas ele tem autonomia. Então, ele pode, sim, se tornar um político, tá? E essa pregação da teologia da prosperidade, sim, os tornaram muito ricos, né, financeiramente. E é muito condenada, inclusive, né, por muitos ideólogos, né, pessoas que têm uma ideologia espiritualista. O que a gente notou nos últimos anos, dentro, na verdade, de uma certa forma existia, né, um certo direcionamento para a teologia da prosperidade dentro de religiões e cultos de matrizes africanas, só que hoje isso se tornou mais evidente, né? Olha, se você não entrar no culto, se você não entrar na religião, se você não fizer pacto, iniciação, seja lá o que for, né? Você vai continuar pobre. É isso, tá? E muitas pessoas continuam pobres. Não mudou nada, infelizmente. Porque não é exatamente isso, tá? Enfim, deixa eu abrir aqui minha garrafinha. Então, copiou-se esse discurso, essa fala, essa narrativa, tá? Só que, de uma década para cá, isso está mudando muito. Enquanto as religiões e cultos de matrizes africanas estão propagando algo obsoleto, ou seja, velho, os neopentecostais passaram para um outro grau, que se chama teologia do domínio, tá? Que é nada mais, nada menos do que alcance político. Não é mais alcance financeiro, é alcance político. E através desse alcance político, eles colocam as regras, né, conservadoras, regras sim de extrema direita, tá? Porque são conservadoras. Então, extrema direita significa esse conservadorismo, tá? De cristã.
né? No sentido de, não, olha, os bons costumes, os costumes cristãos, a família, né? Tudo aquilo que o inimigo produz, nós temos que lutar contra, o inimigo aqui seria o diabo, né? Enfim. Isso dentro da política. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil, né? De uma forma escrachada, não é? Ah, mas eles não são corruptos. São sim, mesmo porque faz parte, né, da própria ideologia, tá? Ah, uma das coisas mais evidentes que nós estamos olhando politicamente é o próprio Estados Unidos, não é? Com uma cartilha promulgada pela Heritage Foundation, que inclusive, né, um dos divulgadores nas universidades era aquele Charles Kirk, que foi baleado, né, assassinado aí numa universidade nos Estados Unidos. E sim, existe uma cartilha, tá? Existe uma cartilha que este ano, em 2025, está sendo aplicado pelo próprio governo Trump, que é justamente contra a agenda woke, né? As pautas LGBTQIA+, né? Essa supremacia branca contra imigrantes, tá? Essa caça, né, às bruxas, uma certa proibição de divulgação de conhecimentos que fogem da pauta cristã, né? Tanto que mais de 300 títulos foram proibidos nas escolas públicas, né? Existe uma busca pelo controle, né? Não existe mais aquela independência, né? Que é característica até mesmo da própria história democrática americana, tá? Enfim, uma série de discursos, uma série de posicionamentos que nós estamos vendo, não é algo escondido, né? Que evidencia muito claramente esta agenda de teologia da dominação. Por isso que eu brinquei ontem, né? Os quimbandeiros estão obsoletos nas suas ideias de dominação, né? Porque nem na política eles estão. Sim. Então, qual é uma tendência que nós vemos se não houver, de fato, um entendimento muito claro sobre isso? Sim, né? Hoje, por exemplo, o Brasil, na sua Constituição, é considerado um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não é um Estado confessional, ou seja, ele não tem vínculo, né, com religiões, tá? Então, o Estado, né, a entidade Estado, ela é independente de qualquer ideologia religiosa, tá? Então, isso é Estado laico, ok? Então, como ele é independente, tanto faz as religiões que existem, né? E que professam seus conhecimentos no Brasil, né? E claro, né, como nós temos dentro da própria Constituição, no artigo 5º, proteções em relação à crença e religião, né? Isso aí é uma cláusula pétrea, isso acaba protegendo as demais religiões, né, que funcionam de forma independente do Estado. Então, o Estado, a máquina estatal, ela, por exemplo, na saúde, ela não vai deixar de atender você porque você é budista. Ela não vai deixar de atender você porque você é umbandista. Não. Você recebe um atendimento médico como qualquer cidadão brasileiro, tá? Eu vou trazer uma história para vocês. No Irã, o Irã era zoroatrista, né? Praticava o zoroatrismo. E com o jihad,
né, que foi a expansão, né, ali no Oriente Médio e na África, né, do islamismo, isso depois de 700, né, na nossa Era Comum, que começou essa expansão, o Estado Islâmico, né, principalmente os xiitas, se instalaram, né, teologia do domínio, se instalaram no Irã, que era a Pérsia, na época, e não saiu aniquilando, matando as pessoas, não. Não fez isso, né? Eu tô contando essa história porque eu ouvi de uma persa, tá? De uma iraniana. Nem eu conhecia, tá? E eles, o que eles fizeram? Foram inteligentes. Eles não proibiram o zoroatrismo. Eles simplesmente começaram a diminuir direitos de pessoas que não eram convertidas. Então, elas não tinham direito à propriedade, elas não tinham direito a nenhum tipo de auxílio, né, do Estado Islâmico ali instalado, né? Elas perdiam grande parte da sua autonomia como cidadão, entenderam? Então, com o tempo, óbvio, depois de décadas, isso não foi imediato, as famílias começaram a se converter, porque não era negócio para elas continuarem naquela fé delas. Elas estavam sendo marginalizadas, passando por situações, inclusive de privação, né, física, né, financeira, né. Então, isso foi acabando com o zoroatrismo na Pérsia. Existe até hoje? Sim, principalmente em áreas mais afastadas, né, desse domínio, né, do jihad ali. Ainda existe, sim, até hoje, né, muito pouco, claro, mas sim, existe o zoroatrismo lá, tá? Para vocês verem que o Estado, de fato, essa teologia do domínio, ele não chegou querendo matar todo mundo. Não, ele foi impondo doutrinas, diminuições de direitos, né, para a população, que ela foi forçada, né, a alterar a sua própria crença. De uma certa forma, isso também ocorreu entre os judeus, principalmente os sefaradins, na Espanha e Portugal, né, na Inquisição. Eles começaram a perder direitos e posicionamentos políticos, tá? Nesse processo de Inquisição. Então, mas aí a coisa piorou muito mais, porque eles começaram a ser realmente caçados dentro de um processo, né, inquisitório, tá? Então, muitos aceitaram a conversão, né, por isso são chamados de cristãos batizados em pé, porque mesmo assim eles não se curvaram, tá? Isso é bem interessante. Eles não se curvaram, ou seja, eu tô aceitando aqui, viu? Porque senão você vai me deixar sem nada e vai matar minha família, né? Mas eu não concordo. E foi um ato de resistência, tá? Na verdade, porque é o que eu falo, já falei em outros vídeos, na época da Inquisição, o direito canônico da época determinava que se uma pessoa fosse considerada herege, ela perdia todos os seus patrimônios. Então, tudo passava para a igreja. Existe uma tendência aí, claro. Então, o que eu quero trazer para vocês, que sim, a teologia do domínio, ela já faz um pouco mais de 10 anos que ela está em fomentação, né? Hoje nós temos aí a bancada evangélica muito bem estruturada, né? Existe essa conversa muito forte dentro da extrema-direita em relação aos direitos, né, religiosos, aos direitos de culto, aos direitos de autonomia de um cidadão brasileiro, né? Nós estamos vendo, inclusive, situações bem desagradáveis, né, com relação a exposições ou
ensinamentos em escolas, vocês devem estar acompanhando. Então, esse congresso, ele veio, sim, para trazer uma discussão. Tinham vários pesquisadores, vários, né, cientistas que traziam os seus conhecimentos, né, sobre isso. E, sim, é um alerta muito sério, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Me questionaram. Até ontem um rapaz me perguntou de um governo oculto. Eu não sei de governo oculto não, querido. Eu sei disso daí. Não tá oculto. Talvez vocês não estejam entendendo, né? Não estejam dando o valor que deveria dar, até mesmo por desconhecimento. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Para que as pessoas entendam e conheçam, né? Para que não caiam nessas armadilhas, entenderam? A Heritage Foundation nos Estados Unidos, ela está cada vez mais forte e evidente, né? Então, cai por terra aí, né? Toda uma construção que não é fácil lá, tá, gente? É bem diferente daqui, inclusive. Mas ainda assim, existem os direitos e garantias fundamentais do ser humano, que era seguido, né? Desde da formação da ONU, né? Pelo próprio Estados Unidos, que foi um dos precursores, né? Ajudaram a criar a ONU. E agora, nós estamos vendo essa situação. Então, nós precisamos entender também o que está acontecendo aqui, né? É importante. Por isso que eu falo, né? Os macumbeiros estão atrasados. Os caras já estão pensando em outros patamares e o outro tá querendo pegar o dinheiro do coitado ali, que, né? Só tem o dinheiro do ônibus, entenderam? E não tá entendendo as coisas como estão acontecendo. Essa quantidade de intriga, né, que a gente tá vendo, eu nunca vi um negócio desse, né? Gente, isso tudo pra mim é fabricado. Eu não sou a favor da teoria da conspiração, não, mas tá ficando meio claro isso, né? Tá ficando meio claro, né? E as pessoas são ignorantes, né? Estudam, que bom que estudam tanto sobre a religião, mas não sabem nada de manipulação, né? Pois é isso. Um grande beijo para vocês da Inianga. Tchau, tchau.